Olá, seja muito bem-vindo ao canal A3 Por Trás do Palco. Um conteúdo relevante para você que está iniciando sua carreira como palestrante, enfim, trabalhando com um público diverso no sentido de oratória. E olha, eu quero dar os parabéns para você que estava aí passando de vídeo em vídeo e parou aqui para nos assistir, nos prestigiar. Por isso, já que você está aqui, curte aí, compartilhe esse canal, se inscreva no canal para que você tenha aí acesso a grandes conteúdos e relevantes para a sua vida profissional também como palestrante, como orador, enfim. Hoje eu estou aqui com a grata satisfação de trazer um amigo querido que é pai, avô, esposo, marido, consultor financeiro há 40 anos, mas também palestrante, já ministrou grandes treinamentos dentro da empresa que trabalha. E eu quero ouvir hoje, e eu também espero que você prestigie Richard Araújo, que vem trazer para nós hoje muita experiência aí por trás do palco. Então, venha conosco. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Richard, e aí, cara? Prazer demais estar aqui com você. Fico muito feliz. Eu sei que você estava aí meio preocupado com o que a gente vai falar. Richard, aqui é trazer experiência. Nada, não tem nenhum formato, nada formatado, nada aqui dentro de quatro paredes. É isso. É trazer sua experiência de vida, que eu tenho certeza que vai. E eu sempre falo, não vai mudar a vida das pessoas, mas pode transformar sim. Cara, e aí? É todo seu esse microfone, querido. Legal, Janderson. Muito obrigado aí pela oportunidade. Que honra poder dividir esse espaço com você. E só para ficar claro para as pessoas, o 40 anos de caminhada financeira é porque eu comecei como menor aprendiz. Entendeu? Então, o cabelo branco, essas coisas, tudo porque a gente pinta para poder ficar parecido com você. Muito bom. A gente chega lá, né? Tá certo. E aí Ah, a gente tá nessa caminhada aí. bacana. Richard, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre experiência. Experiência, nada que se aprende nos livros, que se aprende na escola, na faculdade, não. É experiência de vida. Porque eu acho que todos nós, tudo que nós temos hoje, grande parte, né, vamos dizer assim, é o aprendizado de vida mesmo. Né? Eu vi uma coisa semana retrasada, cara, que me impactou bastante. Que psicologicamente não existe fracasso. Existe experiência, existe feedback. Né? Então, eu acho que, assim como eu, mas nosso público também, e eu tenho certeza que tem gente que, e a gente ouve muito isso, tá? Que tem muito conteúdo, gostaria muitas vezes de estar aqui nesse bate-papo, gostaria de estar em cima de um palco, falando para as pessoas, mas aí tem um medo, né, cara? Tem um medo, e as pessoas falam, eu tenho medo de falar. As pessoas não têm medo de falar, as pessoas têm medo do julgamento das outras pessoas. Mas se você parar para pensar, Richard, quando a gente fala de experiência, são as experiências que nos moldam, elas que nos levam, né, que nos trazem conteúdo. Cara, e seria muito, da minha parte, por exemplo, seria muito egoísmo talvez eu não transmitir esse conteúdo, aquilo que eu aprendi durante a vida, para pessoas que às vezes estão começando. Tenho certeza que você também viveu isso. Você teve grandes mentores na sua vida, grandes pessoas que te ensinaram, que passaram para você certo conteúdo. Afinal de contas, 40 anos como consultor financeiro, cara, não é do dia para a noite que se aprende. Você falou uma coisa interessante aí, que pode ser que eu esteja enganado, não sei se foi Mandela. Falou que a gente não fracassa nunca, né? Ou você teve o sucesso ou você aprendeu, né? Então a gente sempre busca esse aprendizado. E nesses 40 anos, assim, várias pessoas, a gente aprende todo dia com todas as pessoas. Em momentos que você às vezes nem imagina, você está aprendendo. Então a minha caminhada foi lá atrás e já contando com uma credibilidade da primeira pessoa que me indicou para trabalhar no Banco Nacional, que era o Décio. Eu comecei como office boy, como contínuo, e foi muito bacana esse aprendizado, porque eu tive uma caminhada, eu saí de lá como gerente de posto de atendimento. Então é uma caminhada de aprendizado dia a dia. E o que é mais bacana e o que eu acredito que não mude é a relação entre as pessoas. Eu acho que o que faz crescer é a relação entre as pessoas. Eu entender que do outro lado tem alguém que a gente possa fazer essa troca de conhecimento, sabe? Então eu acho que da mesma forma com que eu pude humildemente contribuir com alguns que passaram pela minha história,
Eu aprendi e aprendo demais hoje, mesmo depois desses 40 anos. E talvez seja uma grande resistência de alguma parte das pessoas, é porque hoje eu estou com 56 anos. Então eu tenho já ideias formadas, eu tenho conceitos formados, E eu entender que eu não sou o dono da razão e que eu preciso aprender Preciso não, eu aprendo naturalmente todo dia, é o que faz a grande diferença. Então eu acho que independente do trabalho e do seu campo de atuação, tudo tem um propósito, que é o que a gente conversa muito. Estava lendo o Storytelling que você me indicou para ler, fantástico o livro. E fala-se muito disso, né? Dessa troca, o que faz feliz o teu coração, por exemplo, a sua condução. Então tem o lado financeiro, sim, a gente na iniciativa privada, principalmente, você é contratado para dar resultado. Elas não são instituição filantrópica. Mas eu falo muito com as equipes que a gente trabalha, que cada um deles e cada um de nós temos um propósito. Ou de estudar, ou de comprar uma casa, ou de comprar um carro, ou de levar o pão para cá. Tem um propósito. Mas esse propósito passa também por contribuir para realizar sonhos das pessoas. No meu caso, por exemplo, trabalho em banco, mas em setor automobilístico. Então eu converso muito com a equipe de venda. Assim, cada um tem o seu propósito, mas ele passa por você realizar o sonho do cliente de ter o seu carro, enfim. E aí você precisa ser excelente no que você faz. E para você ser excelente, você precisa treinar, você precisa repetir. A gente só alcança o sucesso e a excelência com a repetição, né? Eu lembro muito do Oscar Schmidt, do basquete. Sim. Todo final de treino, ele arremessava 1000 vezes. E aí tinha contribuição da esposa, que ficava atrás, recolhendo e devolvendo as bolas para ele e tal. Então, quando você vê um cara fazendo cesta de 3, uma atrás da outra, e sendo destaque no basquetebol americano, que é a referência máxima, muitos acham sorte. Mas aí não é sorte. Aí é o treinamento e repetição. Esse depoimento dele, que ele até fala, cara, que mão santa que nada, me deram esse apelido. Mas não é mão santa não, é muito treino, cara. Só que o pessoal falava assim, mas 1000 cestas, beleza. Só que são 1000 cestas consecutivas. Ele chegava na 937, errou a 938, começava de novo, cara. É isso. Então, é muito treino, cara. E o exemplo dessa excelência eu tenho muito forte em 2 casos. Eu não sei quem tem uma afinidade ou não com futebol, mas você pega Messi, que é um talento nato, acho que já nasceu brincando, e tem Cristiano Ronaldo, que ele é o que é por treino. Então, assim, o cara é o que é por treino. Se eu não tenho essa habilidade natural que eu busque, né? E aí, isso eu tô falando de físico e desempenho físico, mas aí tem um desempenho mental também, né? Que é onde a gente aprende com as estratégias e com a condução da relação com essas pessoas, né? Então, eu acho que o que move tudo, mesmo com a chegada da tecnologia avançada demais, mesmo com as IAs, que é a conversa do momento, né? E tal, mas assim, nada substitui esse nosso olhar, o toque, a condução, né? E eu trabalho com banco, atendendo hoje a região norte toda. Então, por mais que o sistema ande, por mais que as coisas caminhem sozinhas, é diferente quando você está lá. Quando você vai lá e pega na mão e olha no olho e tem um comprometimento e você faz o treinamento com ela. É diferente. É muito diferente. Você tem a facilidade hoje de fazer videochamada, reuniões online, enfim. Mas tá lá vendo a pessoa é diferente mesmo. É totalmente. Mas então, esse é o ponto, né? Eu acredito muito nisso. Muito. Quando você começou falando sobre relações, eu acredito muito nisso. É isso que traz a experiência que a gente carrega hoje. E que deve, no meu ponto de vista, deve transmitir a outras pessoas, né? E você faz isso muito bem. São 40 anos. E não só como consultor financeiro.
é como pai, pô, hoje avô, enfim, você traz toda essa experiência de vida que muitas vezes quem está começando hoje não tem. E hoje, como o mundo hoje, tudo é muito rápido, a gente tem, pelo menos hoje, muitas pessoas querem consumir tudo muito rápido, né? As IAs estão aí, como você falou, tecnologia. Por quê? Porque é tudo muito rápido. Antigamente, vamos dizer assim, antes a gente não tinha a velocidade que temos hoje de informação, de conhecimento. Tudo era no livro, não tinha tecnologia como hoje. Então hoje, consumir informação, porque tudo fica velho, viu? A notícia de ontem já não vale mais, né? De hoje você consumiu agora, acabou. Tudo é muito rápido, né? Mas a experiência de vida, cara, aquilo que a gente carrega, isso é para sempre. Você vai transmitir para os seus filhos, para os seus netos, e tenha certeza, isso vai servir para moldá-los, para ajudar no propósito de cada um. É isso, é isso. E assim, um grande desafio também que eu percebo é algumas pessoas desistindo de algo porque tem alguém muito à frente. Pô, sei lá, eu tô fazendo o meu primeiro podcast, por exemplo. Eu analisando depois, eu vou fazer as minhas correções e vou buscar crescer, vou buscar evoluir. Eu não posso nunca me comparar a alguém que está fazendo o seu centésimo ou milésimo podcast. Então eu tenho que analisar a minha história, a minha caminhada, o meu passo, né? E o grande barato da coisa é até a frase que está no perfil do meu WhatsApp. Toda caminhada começa no primeiro passo. Eu não tenho como numa corrida começar a correr fazendo 10 quilômetros se eu não começar fazendo o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. E são etapas da vida, né? Que quando você fala da velhice, da experiência, existe hoje não entendo como conflito, mas é um encontro de gerações onde eu preciso entender a cabeça, a proposta da juventude hoje, por exemplo. Então, no banco, hoje, a gente tem muitos estagiários, os meninos inteligentíssimos, voando, com a capacidade intelectual e profissional fantásticas, mas com a visão diferente do que eu tinha quando eu comecei o trabalho. Então, a gente precisa juntar isso. Eu sempre linko os exemplos também com coisa de esporte, mas num determinado time você não pode ter só garotos, também você não pode ter só os velhões, tem que ter a experiência com energia. Então eu acho que o grande caminho é esse, sabe? Como tudo na vida, você precisa achar o equilíbrio, né? Quando você fala, por exemplo, de pai, de avô, enfim, você vê, hoje eu tô com 56, Giovana, minha mais nova, tem 14. Então assim, o que é claro na minha cabeça não é na dela. Então eu preciso entender e orientá-la, mas também preciso buscar entender qual é o pensamento, qual é o raciocínio, qual é a ideia hoje. E ela também precisa entender para que a gente ache o equilíbrio e siga legal. Mas você só consegue isso com o diálogo, com a conversa, com a troca. Não dá para eu querer impor, porque eu posso perder pelos dedos. E também não dá para ela ignorar a estrada que a gente tem na vida. Então eu acho que tanto no profissional, fazer igual o Faustão, tanto no profissional quanto no pessoal e na vida no geral, acho que o equilíbrio é o grande diferencial, sabe? Mário Sérgio Cortella fala, né? Que você faça o melhor que você pode nas condições que você tem, enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. Então, eu entendo mais ou menos nessa linha de raciocínio, sabe? E sempre focado na relação entre as pessoas. Qualquer que seja o segmento, qualquer que seja, ou em casa, ou no trabalho, ou em qualquer relação. Eu acho que eu preciso entender que do outro lado tem uma pessoa. Por mais loucura que a gente esteja vivendo com essa sobrecarga de informação que você falou, o que eu li agora já é velho. Se eu comprar um telefone da última geração, amanhã ele já está obsoleto. Então assim, você tem que equilibrar muito. Eu estava conversando com um colega de trabalho, ela falou, Richard, talvez o grande desafio nosso, hoje em dia, por incrível que possa parecer, é você desacelerar.
Desacelerar. Eu tô no banco atual há 17 anos, eu acredito. 17 anos. E há uns 15 eu escutei do meu gerente, porque a gente sempre, a minha função pra você ter uma ideia, hoje eu atendo, como eu te falei, a região inteira norte, né? Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Acre, Amapá, Tocantins, Acre, Maranhão. Eu, e eu preciso ser o ausente mais presente possível, né? Porque eu não tô fisicamente lá com os caras. Mas uma vez que alguém me procura, é porque ele tá precisando de mim. Sim. E aí eu preciso dar essa resposta rápida. E ele ainda falou pra mim isso há 15 anos. Ele falou, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque me dá uma impressão de quando você não está conectado, você está improdutivo. Tire-se, por exemplo, hoje. Se você esquecer a sua carteira em casa, você saiu e esqueceu a carteira. Você fala, esqueci a carteira. Mas se você esqueceu o celular, dá uma pane. Parece que a bateria do celular vai acabando o seu braço, suas pernas, seu mundo. Eu estava em São Paulo, esqueci o celular dentro do Uber. O cara foi embora. Minha vida foi junto. Eu não tinha com quem, eu não tinha o que falar com ninguém, não tinha como nada. Cara, que esquisito, né? É muito esquisito. Você se sente completamente sem chão. É um negócio inacreditável. Como diria um chefe meu, absurdo, abmudo e abcego. E aí, cara, eu fiquei numa loucura nesse dia. Eu falei, meu Deus. Aí você usa a seu favor a tecnologia. Por uma sorte minha, eu liguei o notebook e o WhatsApp eu consegui contatar por lá. Então eu falei, cara, eu preciso avisar a minha esposa e eu preciso avisar a minha chefe. Que tá tudo bem e que eu sumi do mapa. E aí deu tudo certo, o rapaz veio trazer de novo e foi tudo maravilhoso. Mas veja a nossa dependência. E isso é muito sério. Quando você traz para dentro da empresa e para dentro de casa. Porque muitas das vezes a gente está numa busca incessante de informações e tal. Lá atrás, quando começou a surgir o esquema de WhatsApp, das redes sociais e tal, eu fiquei muito impactado de ter vivido uma experiência que eu tinha escutado muito. A gente ouvia muito dizer que as redes sociais têm um poder muito grande de afastar quem está perto e de aproximar quem está longe. Não é isso? Uhum. E eu vivi isso porque eu consegui, depois de 10 anos, reunir a galera que trabalhou comigo num banco lá atrás. A gente juntou, eram uns 10, 12 amigos. E a gente conseguiu almoçar. Quando a gente sentou para almoçar, tava todo mundo com o celular. Falei, galera, vamos fazer o seguinte, vamos embora. Porque longe a gente está conversando mais do que aqui. Por causa do celular. Não, aí deixaram os celulares e a gente conversou. Cara. E isso é muito sério quando você traz para dentro de casa. Tem famílias, por exemplo, que é o pai, a mãe e 2 meninos, cada um no ambiente da casa, cada um com seu celular, ninguém se fala, ninguém se toca, ninguém se vê. Mas inacreditável. Inacreditável. Então aí é onde entra muito provavelmente o que eu estou falando daí do equilíbrio. A gente tem que saber usar, porque a internet o digital hoje nos proporciona coisas absurdas. Haja visto que nós estamos fazendo aqui. Sim. Atingindo coisas justamente através desse recurso digital. Mas essa sobrecarga você tem que saber peneirar mesmo e usar para o bem. Né? O desafio hoje é desacelerar. Isso é o desafio. Porque tudo é muito rápido. A velocidade da informação, a entrega de resultados, é tudo para ontem. Né? A gente está dentro de empresa usando recursos tecnológicos que dão essa percepção para nós de, cara, tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ser rápido, tudo é para ontem. É insano. Eu estava ouvindo essa semana, até comentei aqui, que hoje, falando de tendências, né? Então, se você seguir uma tendência hoje, você já está atrasado. Você tem que criar a sua tendência. Então, olha como você está indo atrás do que já existe, né? Exatamente. Então, seguir tendências atrasado. Então, o tamanho é o desafio hoje das empresas de entregar resultado, né? Então, de estar à frente, de proporcionar esse tipo de experiência ao cliente. Mas uma coisa que eu queria saber de você, assim, você durante todos esses anos você teve muito envolvimento, muito relacionamento com equipe, né?
você também gerenciou, liderou equipes, não é isso? Isso. Por muito tempo. E eu sei que dentro do seu trabalho você também foi desafiado a estar em outro nível, né? Você sempre estava numa zona muito bacana de conforto, ali gerenciando às vezes lá, viajando, gerenciando daqui e tal. Mas chegou um determinado momento que provocaram você, não foi isso? A dar um treinamento, né, para a equipe. Como é que foi esse momento da sua vida profissional? Que eu sei que foi uma virada de chave, foi um divisor de águas aí para você. Você nunca tinha trabalhado com isso, mas foi provocado a isso. Como é que foi isso? Eu não sou cientista, mas não precisa olhar muito longe para a gente ver que o ser humano ele é um pouco resistente ao novo, né? A tão falada zona de conforto. E eu, já depois de alguns anos trabalhando no banco, lá existia um projeto que era multiplicadores, para que você pudesse contribuir com a equipe como um todo do banco, dando testemunhos de como você ia bem naquilo que você fazia. E aí, ou escolher um tema aleatório. E já devem fazer mais ou menos, não sei se você se lembra mais, porque eu lhe procurei muito para isso, adaptação a mudanças. Eu fui convidado a falar sobre adaptação a mudanças. Para mim foi uma loucura, porque era tudo muito novo. Eu ia, apesar de você ter uma clareza na cabeça, um dos grandes desafios hoje que eu acho na vida, qualquer que seja a área, é a comunicação. Porque o que você quer falar é muito claro na sua cabeça. Mas será que o que você disse é o que eu entendi? Né? Então esse é o grande barato da coisa. E quando você fala, eu estou falando de uma pessoa para uma pessoa. Sim. Agora você imagina você falando isso para a equipe, né? Então me bateu um pânico, porque eu não sabia como falar, não sabia como iniciar. Lhe procurei, inclusive, e você me ajudou demais. E aí a gente conseguiu fazer isso, esse projeto se estendeu no banco, existe até hoje. Então a gente tem colaboradores que multiplicam as suas experiências. Isso é muito bacana. Porque você. E aí tem uma coisa interessante. Muito interessante. Que a gente conversa de vez em quando. Quando você soube quem fez e fala, é uma coisa. Mas quando foi você que vivenciou e você pode testemunhar, aí é diferente. É a sua cara falar isso, né? Então, quando você fala com domínio aquilo que você viveu, tanto você fala com mais segurança, como o testemunho arrebata, e a palavra convence e o testemunho arrasta. É isso. Então, não adianta você querer, por mais encantadora que tenha sido a sua experiência em ir à Disney, você pode querer me dizer da maneira mais clara, efusiva, emocionante. Eu vou ver o brilho nos seus olhos, mas eu só vou saber indo lá, e vivendo. É verdade. É que nós vivemos juntos em Israel, né? Então é diferente. Hoje você lê a Bíblia ali, beleza, você traz um impacto para a sua vida, mas quando você vai lá, você volta, parece que você está, quando você abre a Bíblia é totalmente diferente. Parece que você está andando nas páginas da Bíblia, né, cara? Onde nós passamos, por exemplo, e te traz memórias até hoje. Você vê quantos anos tem, 2018, 2019 que nós somos, quantas memórias aquilo nos traz, que até hoje a gente revive isso, né? O tamanho foi essa experiência, né? E é isso que a gente quer trazer aqui, é essa experiência que muitas vezes foi única, muita gente não viveu. Você viveu essa experiência e trazer para as outras pessoas hoje, ela é muito importante. Por mais que eu acredite naquilo que você falou, que é o exemplo que eu trago só para contextualizar, tinham lá 12 apóstolos no barco. Um foi ousado em sair do barco para caminhar sobre as águas. Beleza, essa história todo mundo conhece, mas eu fico imaginando, depois, todo mundo foi para a margem, o povo também deu a volta, chegou lá e aí todo mundo empolgado, né? Aquela coisa, a tempestade parou, todo mundo... E aí, todo mundo conversando na margem, e aí os 11 falando, ele andou sobre as águas, Pedro andou sobre as águas.
Cara, beleza te ouvir. É bacana. Mas chega um determinado momento você quer ouvir quem viveu aquilo. Quem andou sobre as águas. Não quem ouviu ou quem viu o cara andar que vai contar, enfim. Mas quem viveu a experiência é diferente você ouvir. Né? E aí é por isso que assim, a gente está trazendo muita gente nesse sentido. E hoje eu fico muito feliz de trazer você, porque você tem uma experiência de vida muito grande, profissional também, de coisas que inclusive te impactaram, te transformaram, de passar isso para as pessoas. Essa experiência que só você viveu. Então, assim, muito me chamou a atenção em toda a sua vida, e a gente já se conhece há muitos anos, esse momento da sua vida, que eu me lembro perfeitamente. O quanto ansioso, inseguro você estava, né, cara? E foi uma virada profissional na sua vida. Né? Depois você veio contando os resultados, como foi, né? E eu sempre falei para você, Richard, você tem esse talento, cara. Né? Porque você consegue unir conteúdo, consegue unir com uma pitada de humor, tal, que pouquíssimas pessoas fazem. Pouquíssimas pessoas fazem. Né? Então, assim, vendo isso, é porque. E aí, meu amigo, você vai ser sempre instigado a isso daqui para frente. E depois desse momento aqui, mais ainda, entendeu? E o engraçado é que uma coisa vai puxando a outra, né? Porque depois do que a gente viveu e do seu apoio e do seu ensinamento, a gente faz um trabalho, eventualmente a gente é convidado para alguns encontros de jovens ou alguns encontros de casais ou para a gente conversar com as pessoas, para a gente levar a nossa experiência de vida, para a gente partilhar com eles e tal. E é muito bacana a gente ver que aquela historinha de que toda caminhada começa no primeiro passo, o primeiro foi muito complicado. O segundo também foi complicado, mas menos. O terceiro, e aí a gente vai evoluindo, buscando a excelência na repetição, que é o que a gente conversou. E assim, são muitas experiências. E que eu acho que, na verdade, a gente é uma... Eu estou hoje resultado de uma soma de acontecimentos que houveram na minha vida que, a princípio, não eram tão bacanas, mas que me fizeram aprender. Sabe? Eu acho que a gente aprende com os desafios, a gente aprende com os erros, a gente aprende com os obstáculos. O que acontece de legal na vida da gente tá massa. Há momentos até que a gente passa desapercebido e esquece de aí de um outro ponto, que é a gratidão, né? Quando tudo acontece legal, a gente parece que segue a vida. Mas eu costumo dizer no bate-papo com a equipe, você já viu alguém indo aos Correios agradecer porque uma encomenda chegou? Não chega não para ver. É verdade. Eu não sei se você já teve a experiência de ter algum parente que foi salvo por algum médico. Você já teve? Sim. Eu tive um primo que triturou a perna num acidente de moto. E os médicos recuperaram. Minha mãe, houve um período da vida dela que ela teve um câncer e curaram. A gente sabe de uma série de bons exemplos que, mesmo com a nossa saúde pública, por exemplo, não sendo a das melhores, a gente tem pessoas que, fazendo o que toca o coração, com a bênção de Deus, sendo instrumentos, salvam vidas. Os caras fazem um absurdo. Eles conseguem fazer milagre e resgatar muito. Mas erra uma anestesia para ver se você não vai pro noticiário. Então, assim, é muito complicado. A gente tem uma tendência a focar no que não é legal. Eu estou muito feliz com isso tudo, mas se eu tenho uma coisa que me incomoda, eu esqueço o meu livro inteiro de uma história bacana em função daquela página que não está tão legal. Isso, inclusive, entre a relação das pessoas, eu acho muito curioso, porque todos somos humanos, todos erramos, né? E aí eu sou muito apaixonado por um tema chamado perdão. Eu não sei o que é mais desafiador, se é você pedir perdão de verdade, se é você perdoar de verdade, ou é você se perdoar de verdade.
Então eu acho isso muito encantador, esse tema, sabe? E veja que sempre passando pela relação das pessoas, né? Então, eu não sei, eu acho que o grande desafio nosso é a gente não perder nos dias de hoje, com tanta tecnologia e com tanto oferecimento de informações, o encantamento da relação entre as pessoas. Eu tenho isso comigo, sabe? E é isso. E como é que foi, assim, trazendo toda essa experiência aí, até porque você tem, dentro da, do relacionamento com jovens, você tem trabalhado isso na igreja, inclusive, né? Levando sempre não sei se é uma experiência de vida, acho que é um depoimento, né? Uma palestra que você leva, né? Vez ou outra. Mas no seu ambiente corporativo, por exemplo, quando a primeira vez que você deu treinamento lá para a equipe, quantas pessoas eram? A gente tinha lá umas 10 a 12 pessoas. Isso é mais desafiador ou menos? Quando você menos pessoas ou mais? O que é mais desafiador? Você falar para mais gente, tá aqui entre eu e você, ou 10 pessoas? Como é isso? Eu acho que depende. Depende, porque nesse primeiro exemplo lá, quando eu vivi, eu fui muito agraciado. Porque como a gente tem uma relação muito bacana com as pessoas, graças a Deus, muitos foram até, olha, quem vai dar o treinamento sobre adaptação a mudanças é o Richard. Aí eu ficava, pô, que legal, vou lá então para dar uma força. Você não sabe se isso é bom. Um ou outro pode dizer, eu vou lá então para ver o que esse cabra vai falar. E aí foi muito bacana, porque claro que você gagueja no primeiro momento, claro que você desliza e tal, mas o carinho foi muito bacana nesse momento. E como era um tema novo, eu sempre fui muito tímido para falar em público. Muito tímido. Desde a época da escola. Meu Deus. Quando a gente tinha prova oral, meu número sempre era 30, 32 da chamada. Por causa do R, né? Rapaz, quando o professor cismava de chamar o 30, ele era o 35, mas ele falava 30, eu já infartava. Então, e aí eu tinha muita dificuldade para apresentar trabalhos em faculdade, sempre tive muita dificuldade. Principalmente quando você não tem o domínio do que você está falando e o público que você está falando é um público que você sabe que sabe igual ou mais do que você. Tese de faculdade, o TCC, você vai apresentar para quem já sabe muito. Então por isso todo mundo fica tão nervoso na hora. Mas você tem o domínio, se você se preparou, e se você... Hoje, quando eu vou dar o treinamento, por exemplo, para as equipes de venda nas concessionárias, eu falo com muita propriedade, muita tranquilidade, porque é uma coisa que eu domino. Eu posso até ter alguém que entenda igual ou mais, mas eu domino. Então aí é onde entra o que a gente conversa do preparo. Porque quem tem a intenção de ministrar uma palestra ou de conduzir, de se conduzir nesse caminho, aí não tem como. Aí você precisa se preparar de fato. E eu falo assim, você tem que se preparar até para o improviso. Eu, por exemplo, onde eu estou hoje, eu sou muito desafiado a improvisar as coisas. Várias situações eu já tive, assim, e lá tem todo um protocolo, né? E a quebra do protocolo é constante. Então eu já tive momentos que o diretor chega e fala assim, você não vai falar não? Não, por quê? Não, porque não está no protocolo e tal. Não, você vai sim. Ele vai falar também, e aí você não... é uma plateia totalmente você não conhece, que você não se preparou. Mas assim, nos preparar para o improviso também é importante. Isso aqui, por exemplo, isso eu preparo, inclusive, entendeu? Para amanhã, uma conversa informal. Aliás, constantemente a gente está sendo preparado, mesmo improviso. Esse tipo de conversas informais, conversas que a gente já teve, tudo isso, cara, às vezes você chega aqui, é um resgate de tudo que você já viveu, de tudo que você conversou, por isso você acha que isso aqui é improviso, mas tudo aquilo que a gente já conversou, a gente está revivendo aqui agora de uma forma mais formatada, vamos dizer assim, entendeu? Então, assim, por que eu falo isso? Porque isso é bacana você dar uma desbloqueada nessa coisa, sabe? Trazer a consciência a isso facilita muito a nossa comunicação. O improviso, você já foi preparado para o improviso. Por isso que eu não perco essas experiências, esses desafios.
E o que eu gostei na tua vida profissional, nessa parte da tua vida, foi justamente isso. Você foi desafiado, você não disse não. Eu vou. E você foi atrás, procurou como é que eu faço, o que eu leio, tá lá. E chegou lá, às vezes foi totalmente diferente. Foi totalmente do improviso, porque tudo que você preparou também às vezes não foi. As pessoas interagiram de uma forma bacana, te conheciam ou não, mas foi é o que você falou, a primeira vez você fica meio assim, mas na segunda, depois. E aí, como é que você quebrou? Aliás, veio aqui agora. Como é que você quebrou o gelo da primeira vez? Como é que foi? Porque isso é importante também para quem vai dar palestra, para quem vai fazer o. Enfim, trabalha com isso. Eu lembro que quando a gente estava iniciando, eu quase desisto. Porque quando eu fui lhe procurar, você começou a me fazer umas perguntas, né? Alguns porquês. Eu lembro de ter chegado no segundo porquê. No terceiro eu já queria chorar. Porque eu não achava muita resposta, né? Então, mas aí durante a nossa caminhada foram aparecendo insights e tal. E aí eu lembro de eu ter colocado uma tela de uns pinguinzinhos lá. E aí fiz uma dinâmica com eles e tal. Até como o pinguim no quebra-gelo, enfim. Aí fui usando. Aí você desarma um pouco a galera e vai, né? Mas é muito desafiador. Eu tava lendo. Talvez se eu tivesse visto isso antes, anteontem, eu tava assistindo um vídeo eu acho que Os Sócios. Eu não vou lembrar o nome do casal. Mas eles são muito bons. Eles estavam entrevistando Giovanni Begassi, eu acho que é esse o nome. E ele fala, ele é bicampeão de oratória nacional. E ele fala que teve que passar por alguns desafios, inclusive porque como ele é do interior, ele fala muito, puxa muito R e tal. E aí muitas pessoas, pô, como é que esse cara puxando o R desse jeito é bicampeão de oratória e tal, mas ele tem técnicas que ele adota que são sensacionais. E um dos desafios que ele falou, e talvez se eu tivesse escutado isso lá atrás, eu acho que eu até ouvi, mas de um jeito diferente, foi: nunca negue o palco. Nunca negue, porque o primeiro pode não ser tão bacana, mas o segundo, e você só constrói vivendo. Você só constrói. É isso. Então ficou isso na minha cabeça, sabe? Nunca negue o palco. Eu nunca ouvi isso, mas eu tenho isso comigo, cara. Interessante. E com relação aos improvisos, ele até tem um livro. Você me permite falar um livro? Claro. Me chamou até a atenção. Acho que é Como Falar Bem e Ficar Rico. E ele diz, inclusive, de algumas estratégias para os improvisos. De algumas situações. Eu não vou explicar com propriedade, mas me chamou muita atenção e eu vou buscar isso. Mas são algumas estratégias muito bacanas. Porque toda hora a gente lida com improviso, né? Toda hora. E aí você se prepara para ir por aqui e não é. Aliás, eu queria até parabenizar por esse projeto que você tá construindo, porque é isso, é o natural, é o bate-papo, sabe, você sai do mecânico. Uma vez eu vi uma apresentação de uma ex-gestora minha, competentíssima, mas travada com a apresentação. Ela tinha que apresentar, ela tremia, então ela fazia anotações e aí ela ficava meio que como lendo. Era um robozinho falando, sabe? E uma vez, por um acidente, ela não teve acesso a esse material que ela tinha anotado. E foi sensacional, porque aí ela saiu do robô e foi natural. E aí ela deu um show. Então eu acho que isso é muito bacana. Esse projeto que você está fazendo é muito legal, do A3 por trás do palco, porque é muito legal. É muito bacana isso. Porque aí você vive na essência o que a gente está vivendo aqui agora, por exemplo. Eu cheguei em pânico. Continuo. Mas a gente vai aqui administrando com esse jeito leve mas às vezes de conduzir. Você que percebe, cara. Eu costumo dizer que a galera. Às vezes não percebe. Eu acho que eu tenho essa habilidade de enganar bem. Porque às vezes as pessoas falam isso, falam, cara, não parece que você tava feio, bicho, eu devo enganar muito bem. E aí sim a gente vai tocando. Mas assim, é o que eu falei, né?
A gente acha que é improviso, mas a vida nos preparou para isso. É o que eu falei, eu sou hoje o resultado dos desafios que a gente viveu. É isso. O importante é você não negar o palco, cara. Se Não te negue o deram palco. isso, cara, vai e vamos ver o que que dá. É aquele negócio, mas a gente fica preocupado aí se eu engasgar, se eu espirrar, se eu tossir. Cara, beleza. E você tem essa habilidade, né? Quando acontece alguma coisa diferente do script, você transforma isso em piada. Quantas vezes eu vi a gente brincando, conversando seriamente, você dá aquele corte, lembrou de alguma coisa e transforma aquilo em piada. Que aqui não veio nenhum ainda, porque eu acho que eu estou sendo sério demais contigo, né? A não ser do absurdo, do cego. Não, mas é porque eu acho que a gente precisa, com responsabilidade e maturidade, deixar tudo leve. Tem que ser leve. Porque senão, aí você estressa demais, já é, né? cria uma úlcera e aí acabou. Então eu acho que você tem que ir com muita responsabilidade, profissionalismo, determinação, mas deixando leve. Até porque você ficando maluco, você não vai resolver o problema. É muito provável até que você crie outro, né? Então, eu vivi essa experiência muito forte. Recentemente eu perdi meu pai, você sabe. E diante de uma situação dessa, a gente vê que, de fato, o mundo corporativo hoje está extremamente veloz, agressivo, num bom sentido. Olha o que a gente já não evoluiu, já não cresceu. Mas talvez alguns mais novos assistindo esse podcast não, certeza que não vão lembrar. Mas existia uma propaganda da Consul. A Consul existe até hoje, a marca. Mas tinha uma propaganda que dizia que a Consul só era o que era por causa das Marias, dos Joãos, dos Pedros, das Ritas, e tudo é composto de pessoas. Até a IA. Eu tive um treinamento recentemente justamente falando disso. Ela pode ser o que ela quiser, mas ela é por uma indicação de algoritmos que o humano a alimenta, né? Então, é tudo muito fantástico. A gente vive numa era, eu e você, por exemplo, e alguns, a gente foi muito agraciado, porque a gente viu a transição das épocas, né? A gente saiu do analógico pro digital. Só a gente viveu isso, só essa geração nossa viveu então, isso. assim, muito louco. Tem alguns, eu vou falar com a minha filha hoje, é porque a gente conversa, hoje ela sabe, mas você perguntar o que era... televisão preto e branco, pelo amor de Deus. Fita que a gente alugava pra assistir vídeo, né? Não sabe. Que mais? O telefone que discava assim, enfim. Fax, no banco eu já paguei contratos via fax. Hoje, pelo celular, você resolve a vida, assina e tudo. Então, eu acho que a gente usufrui muito do que a gente tem de conforto que nos é concedido pela evolução tecnológica, enfim. Mas a gente também sentiu o gostinho de jogar bolinha de gude, de soltar pipa, de jogar bola. Então é uma galerinha que eu sinto muita falta, sabe? De poder brincar mais, pisar na lama, jogando bola. A galerinha hoje está muito nos joguinhos eletrônicos, enfim. E que é fantástico, que desenvolve muito, né, o cognitivo, a inteligência e tal. Mas a gente precisa cuidar do corpinho também, né? Mas hoje tem uma preocupação aí que tem começado com as crianças. Eu vejo alguns pais preocupados com as crianças que têm muito tempo na tela, e estão buscando esses jogos, essa interatividade maior. Isso é bacana, né? Você vê, determinado momento é um ciclo, né? Acaba sendo um ciclo. Então a gente vê alguns movimentos já nesse sentido, de, olha, não pode mais estar muito tempo na tela, tem que buscar jogos mais pedagógicos, sair do computador. Você tem uma preocupação agora dessa geração que está vindo para isso, né? Então, assim, tudo é cíclico na vida, né? A gente viveu certas coisas que talvez, claro, de uma maneira diferente. Você não tem como
não é porque nós aprendemos a ler no pergaminho que os filhos dos netos têm que ser ler no pergaminho, né? Dá um iPad pro menino, pô, não tem problema. Né? A última vez que eu vi um pergaminho foi na Synagogues. Synagogues, para quem não sabe, são sinagogas. Sinagogas. É esse dialeto único, né? Exatamente. E foi lá, exatamente, que a gente abriu o pergaminho, né? Hoje é tudo iPad, né, cara? É tudo tablet, né, na verdade. Então, que aprendam a ler aí, não é? A questão não é essa, né? Mas tem que ter um equilíbrio, talvez, como você disse, né? Não é o tempo inteiro na tela. Né? Você tem que viver certas coisas. Tem que ver, é isso que você começou a falar no nosso podcast. É essa relação. Esse relacionamento, olho no olho, o toque, essa coisa. Isso é importante. E é engraçado porque a sobrecarga de informação hoje, quando a gente traz aí para o mundo corporativo, para o trabalho, enfim. Vou te dar um exemplo. Um grupo que eu atendo está abrindo 2 concessionárias lá em Alagoas. E aí, para que a gente dê acesso ao sistema, as pessoas precisam fazer uma grade de treinamentos para se preparar para poder fazer com maestria suas vendas, né? E é impressionante como muito ainda da cultura de alguns nossos, a pessoa se candidata ao trabalho, vai lá, faz uma entrevista, por causa do propósito, eu imagino. E aí, depois que está lá, se você não tem uma administração de como absorver melhor a loucura de informações que você recebe todo dia, você meio que se perde. Então, eles têm uma grade que precisam concluir e alguns são extremamente resistentes a isso. E é o que eu falo com eles. Eu falei, se vocês, no mundo de hoje, informado como hoje, você eu acho que a palavra vendedor ela foi ultrapassada um pouquinho pela palavra consultor, seja ele qual produto, né? Aqui na sala, tudo que você olhar ao nosso redor foi vendido, tudo. O relógio, a mesa, o copo, o microfone, tudo gira em torno de venda, né? E o nível de informação dos clientes hoje estão absurdos. O nível está absurdo. Abmudo e abcego. Porque se você não tomar cuidado, o cliente chega na sua loja e te dá uma aula do produto. Se você não tiver o domínio, se você não tiver o domínio do produto, ele sabe muito bem o que quer, às vezes. E você já tira que a frequência presencial de clientes nas lojas, seja ele de telefone, seja ele do que quer que seja, diminuiu muito. Você quase não vê clientes. Quando ele vai para resolver. E já tem um nível de informação que, se você não estiver preparado, você perde a venda. Tenho certeza que inúmeros de nós já deixamos de comprar um determinado produto que a gente achou que queria, por um atendimento mal feito, por uma insegurança na informação, por um deslize, né, por uma gaguejada. E aí você comprou num outro lugar, às vezes até num produto que você nem imaginava, mas pela maestria da consultoria, o cliente te mostrou que era o consultor te mostrou o que você queria. Às vezes numa condição até menos favorável, você comprou um produto até mais caro, pelo bom atendimento, pelo domínio da informação, pelo domínio das informações que aquilo lhe caberia. Então, e isso você vai de iPad, celular de última geração, até na feira. Você foi numa banca, a pessoa não te atendeu legal, ou não tem um domínio do que está vendendo, você compra. E aí você começa a ver por que tem lojas de todos os níveis. Por exemplo, você tem um cliente da mais humilde a mais de grife. Às vezes você tem dentro da concessionária o cliente que vai comprar o carro. Olha que loucura. Dentro de uma concessionária você tem um carro de entrada e você tem um carro top. E o cliente entra na concessionária, o consultor tem que perceber qual é o tipo de
né? Porque às vezes o cliente vem querendo o mais básico, mas a necessidade do cliente, porque ele tem uma família, porque ele tem 2 filhos, porque não sei o quê, às vezes o que ele precisa não é esse, por uma pouca diferença, às vezes ele compra acima, porque ele foi orientado a isso, mas você tem que ter muito essa pegada. Às vezes o cara é até ele é até um cliente do top e que você se engana quando você vê, mas ele está olhando o básico porque está comprando para o filho. Então você tem que na entrevista ali entender. Isso é qualquer segmento. E aí você só consegue essa maestria e esse domínio. Aí a gente volta lá no Oscar, volta no Cristiano Ronaldo, no treino, no aprendizado e na repetição, né? É o que eu entendo. Sempre percebendo com clareza a contribuição que você está fazendo para o outro, seja ele cliente, colega de trabalho, enfim, clientes externos ou internos, né? A escuta é importante, né, cara? Você aprender a escutar com compromisso. Eu falo isso, não é só ouvir simplesmente, é escutar, é você olhar realmente. O cliente entra, você já analisa até a roupa, como é que ele tá, se ele está acompanhado, se não está. É uma série de coisas que você, enquanto consultor, enquanto vendedor, analisa para poder até oferecer o melhor, não é isso? E você se depara o tempo inteiro com isso que a gente está vendo aqui agora, com a relação interpessoal. Então, quando você fala da escuta, tem algumas coisas que não tão piegas, mas eu acho que não vão morrer jamais. A história de que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então, assim, muito do sucesso desse papo nosso, inclusive, muito provavelmente eu não desse o pontapé inicial. Dei por quê? Porque veio uma pergunta. Então, acho que o grande barato das relações e das negociações estão nas perguntas. De como fazê-las, a hora de fazê-las, né? De que modo fazê-las. É isso. Cara, e perguntas, você chegou num negócio que eu amo até. Isso é tema para um outro podcast, acho que a gente vai fazer aqui depois. Mas vamos fazer uma rodada maior aqui com mais gente depois para trazer esse tema sobre perguntas. Eu acredito muito em perguntas, elas são transformadoras. Hoje a gente vive uma ditadura do Google, agora das IAs, que você coloca tudo lá, tem resposta pronta, né? E a gente cada vez mais vivendo no automático, deixando de pensar realmente. Eu vou trazer, já que você tocou esse assunto, vou trazer você depois aqui de novo para a gente falar sobre isso. Até porque a sua relação profissional que você traz, cara, essencialmente vive disso. Essencialmente vive disso. O que o cliente quer. Inclusive, até antes de fazer uma pergunta, já se perguntar, né? Cara, eu vou nesse, eu não vou, faço isso, eu não faço, né? Enfim. Então, meu amigo, eu já fica aqui o convite para você voltar. Eu quero você de volta aqui. Eu acho que hoje a gente conseguiu trazer muita coisa bacana. O que a gente queria ouvir era isso. É um pouco da sua experiência, tudo que te trouxe até aqui, né? Tudo que muitas vezes você viveu de desafios na sua vida profissional, na sua vida pessoal e que hoje te coloca em cima do palco. Mas antes de estar lá, você teve que viver alguma coisa, teve que aprender e coisas que só viveu, aprendeu por trás do palco, né? Então, assim, e hoje eu fico aqui com uma mensagem bem bacana que você falou, cara, nunca negue o palco. Eu guardo para mim dessa conversa hoje essa mensagem, além de outras, mas essa me ficou para mim aqui de uma forma bem mais forte. Mas eu queria ouvir de você, cara, o que hoje esse momento nosso trouxe para você, que você pode deixar para o pessoal que está nos ouvindo, está nos vendo, enfim. O que você pode deixar hoje resumir da nossa relação hoje aqui? Primeiro, viver na prática o que eu ouvi do não negar o palco, né? Porque só tem uma maneira de você vencer o medo, enfrentando. Se você não o enfrenta, ele só vai aumentando, né? Eu costumo dizer que a gente precisa matar o bichinho enquanto ela é uma formiga, porque depois que virou um elefante fica mais difícil disso. Então, para mim hoje foi uma resposta de que o não ter negado o palco valeu muito a pena por essa nossa troca. E aí quando, quando eu estou falando com você,
a minha boca está muito mais próxima de mim. Então eu também escuto isso. E é legal você escutar coisas que você relembra e que você viveu. E que você traz isso no seu histórico de vida, né? Então, se eu pudesse deixar alguma coisa que é o que pulsa em mim, assim, é que o conteúdo que você prega e que você traz pra gente aqui, qual é o propósito dele, no meu humilde entendimento? Impactar a vida das pessoas. É para que as pessoas entendam o potencial que elas têm, para onde podem chegar, dar valor aos seus propósitos, e que as pessoas nunca esqueçam de que o tempo inteiro a gente também está reagindo com pessoas que têm histórias, que têm dores, que têm conquistas, que têm uma série de coisas encantadoras. A relação entre as pessoas, para mim, é um negócio que não adianta. Se você for na iniciativa privada, não adianta a diretoria, presidência, ter os melhores planos estratégicos e tal, se não entenderem de que quem vai fazer o resultado são as pessoas. E as pessoas entenderem que para fazerem esse resultado e para atingirem os propósitos delas, elas precisam se preparar para aquilo. Elas precisam também, além do propósito, como eu vou fazer? Passa por onde? Por realizar o sonho das pessoas também, porque aí eu me complemento com isso e aí é uma consequência. Enfim, te agradecer pela oportunidade. Diminuir o nervoso? Óbvio que não. Continua enganando bem, talvez. Mas te agradecer demais e por ter apostado, sabe? Eu acho que vai dando esses insights, onde muitas das vezes a gente vê no outro um potencial que ele mesmo não enxerga. E aí cabe a quem tem esse dom como você despertar isso na gente e fazer a gente ganhar asas. Então, assim, muito obrigado pela oportunidade e que as pessoas não esqueçam das pessoas. Eu que te agradeço e não vamos esquecer das pessoas. Foi bom você terminar com isso. É isso. Porque eu quero agradecer aqui o Los Prados, estúdio que nos acolhe hoje. Quero agradecer também o Instituto Liderar, a Malúvia, são empresas, são parceiros nossos que estão nos apoiando, acreditando nesse projeto. Então, assim, como você falou bem, não vamos esquecer das pessoas. Então, não vamos esquecer das pessoas, dos parceiros. Então, sou muito grato a você também, que esteve aqui conosco até agora, ou que ficou passando aqui e falou, peraí, vou escutar esses caras aqui, o que esses caras têm para dizer, e entender o que nós queremos trazer aqui para você. Então, aproveita, segue aí, clica, compartilha, começa a seguir a gente, porque nós vamos trazer aqui muito conteúdo sobre palestra, oratória, comunicação, enfim, aquilo que também te prepara para estar no palco. E quando eu falo palco, vou deixar bem claro que não é o palco mesmo, mais alto ali, não, é isso aqui, é essa conversa, é ser protagonista numa discussão, numa conversa, numa rodada de amigos, é trazer seu conteúdo, sua experiência para as pessoas. É isso. Então, não recuse seu palco. Richard, obrigado mais uma vez. Fico muito feliz de você ter aceitado o convite, dito sim para nós e para esse projeto nosso. Obrigado mesmo. E para você, até a próxima. Estamos juntos.